Olá a todos, nesse vídeo eu vou dar uma introdução para quem nunca usou o Substance Painter. Vou mostrar aqui a interface do programa e talvez vou falar algumas teclas também, tá? Começando, o que é o Substance Painter 3D? O Substance 3D Painter é uma ferramenta justamente para pinturas de textura. Assim você pode colocar diversos materiais no seu objeto 3D, tá? Você pode fazer a pintura manualmente ou você pode apenas gerenciá-las da maneira que você achar mais coerente conforme o seu modelo 3D, tá? Aqui no centro é onde fica a previsualização do nosso modelo 3D, da nossa malha, tá? Aqui na esquerda nós temos as bibliotecas. Se o seu não tiver igual ao meu, eu recomendo que você venha aqui em janela de visualização, e você vem aqui em janelas e clique em redefinir IU, que no caso seria redefinir a interface. Então recomendo qualquer coisa você vem aqui se não tiver igual o meu, tá? Então aqui na esquerda nós temos os materiais e texturas, tá? Não só os materiais, como também eles são separados por materiais e materiais inteligentes, tá? Aqui também nós temos máscaras inteligentes, que são usadas para dar efeitos nas nossas texturas, como vocês estão vendo aí. Uma que é bem conhecida também em outros programas é o famoso Dirt, que é aquela sujeirinha que tem nas texturas se você olhar bem de perto, para dar um efeitinho a mais, mas claro que tem várias outras também. Nas outras abas nós vamos ter outras coisas, como por exemplo filtro, brushes, né, para pintura mesmo, no pincel, imagens alfa, né, que usa o preto e branco, justamente para criar o famoso alfa, né, porque daí a gente separa a cor com mais contraste, né. Então a gente pode estar separando a cor e usando isso para de repente aplicar um efeito ou algum texto. E também podemos usar isso para criar altura, né, ou profundidade usando o Reif. Aqui na texturas nós temos as texturas como está aqui, que basicamente pode ser também muito semelhante aqui com alfas, e nós usamos as texturas para fazer os efeitos, tá? Depois temos ambiente e textos. Você também pode estar baixando, tá, todos esses arquivos que você achar na internet para baixar e exportar aqui para o seu projeto, como por exemplo algum material ou material inteligente, você pode estar baixando e exportando aqui. Vindo aqui no topo, como na maioria dos programas, nós temos diversos menus, né? E aqui, se você vir em arquivo, vai ter aquele padrão de sempre, principalmente pelo fato de ser do Adobe. Então, se você já usou algum outro programa da Adobe, você vai ter esses menus aqui. E aqui no menu vai ter o padrão, né? Novo projeto, abrir, arquivos recentes e assim por diante, tá? Eu vou abrir um arquivo recente só para mostrar a malha 3D aqui no centro da tela, que eu mencionei que ela fica aqui, tá? Como vocês podem ver, a malha do nosso 3D fica aqui no centro. Então aqui fica o padrão, né? Importar, exportar e enviar e assim por diante, tá? Uma coisa interessante é que você também pode enviar para outros programas do Adobe, como por exemplo o Photoshop ou o After Effects. Vindo aqui no menu da direita, nós vamos ter as abas de camada. Se você já trabalhou com qualquer edição de imagens, de programa de edição, você provavelmente sabe que programas eles costumam ter as camadas, né? Isso aqui é bem basicão, mas se você não sabe, aqui são as camadas. Nós podemos criar, né, novas camadas com esses menuzinhos que tem aqui, onde eu estou dando zoom, tá? Então aqui nós temos para adicionar algumas coisas, só que o adicionar vai adicionar onde já está pronto, então a gente pode adicionar filtro, a gente pode adicionar preenchimento, tinta e gerador, tá? Aqui no segundo nós vamos ter adicionar máscara, tá? E a máscara é para separar partes da nossa malha 3D, né? Por exemplo, esse material ele é separado em dois materiais que eu separei antes em outro programa 3D. Mas eu poderia fazer manualmente aqui e separar várias partes dessa malha 3D aqui com as máscaras de corte do Substance. Aqui, nesse pincel, nós podemos adicionar uma camada. E no balde de tinta nós adicionamos uma camada também, porém é uma camada de preenchimento.
Percebam, inclusive, que quando eu adicionei, ela adicionou aqui na nossa malha e a nossa malha ficou branca, tá? E aqui, por fim, nós temos esse ícone que nós podemos adicionar materiais inteligentes de forma direta na nossa malha, tá? E aqui nós temos um adicionar grupo, que é só para organizar melhor o seu projeto, e remover camadas, que vai deletar as camadas. Vindo aqui embaixo da área das camadas, nós vamos ter outras duas janelas. Uma é chamada de propriedades de preenchimento, e aqui tem algumas configurações que eu não vou estar explicando aqui nesse vídeo, eu estou apenas mostrando para vocês, tá? Se você conhece bastante de 3D, você já sabe, né? Base Color, Metal, Rugosidade, Normal e Altura, tá? E tem algumas configurações aqui que a gente pode estar mexendo, tá? Vindo aqui, ainda nessa janela de propriedade de preenchimento, nesse íconezinho aqui de material, nós também temos algumas configurações. Repare que quando eu movo o scroll do mouse, ele separa as duas, então as duas ainda continuam na mesma página, porém você pode usar esses ícones para navegar com mais facilidade, ou você pode usar o próprio scroll do mouse sem problema nenhum, tá? Vindo agora na janela da direita, nós temos configurações de conjunto de textura, tá? E aqui ficam os conjuntos de textura e suas configurações, tá? Várias informações aqui, e aqui principalmente o que nós temos de mais importante é o mapas de malha. Aqui no mapas de malha, nós podemos gerar os bakes das nossas malhas, tá? Do nosso mapeamento de texturas na malha, quer dizer. Então aqui a gente pode estar colocando as texturas, tá? Porém, comecei um vídeo introdutório, eu não vou estar explicando muito sobre isso, nem o que é os bakes, tá? Isso é para um outro vídeo. Mas conforme você vai praticar o Substance Painter, você vai aprender bem rápido, porque é totalmente importante saber dos bakes para começar a colocar os materiais aqui nas suas malhas, tá? Porque ele é a primeira etapa antes de você começar a texturizar, ok? Depois desse menu, aqui em cima, nós temos algumas ferramentas para auxiliar, tá? Eu não vou explicar todas porque são muitas, mas basicamente a gente tem essas aqui, que é, por exemplo, para mostrar apenas 3D e 2D, ou a gente mostra apenas o 3D ou apenas o 2D, ou a gente pode mostrar os dois. Como a minha está muito para cá, eu vou puxar aqui. Então eu tenho, né, como em outros programas 3D, o nosso desdobramento da nossa malha 3D convertido em 2D. Então a gente pode usar isso aqui para materializar a nossa pintura e colocar alguma coisa que a gente queira por aqui, ou pela esquerda no 3D mesmo, tá? Então a gente tem essas opções aqui, tá, de janela, tá? Ou você pode deixar apenas uma só de cada. Aqui nós temos a visualização, né, do projeto em perspectiva ou ortográfica. Aqui a rotação de câmera. Esse botãozinho ele vem para o Bake, tá? Então você pode vir no Bake por aqui, ou você pode vir no Bake por aqui onde eu mostrei anteriormente, clicando no botão Bake Mapas de Malha. E aqui nessa câmera nós temos a opção para focar apenas na renderização. Ao clicar nela, ele muda bastante as janelas e abre janelas novas aqui, tá? Isso é para configurar a renderização final do seu projeto. Mas eu não vou explicar sobre a renderização nesse vídeo. Então vamos voltar. Vamos sair aqui dessa página, clicando no pincelzinho ali do lado. Feito isso, essa é a primeira aula explicando as interfaces do programa, tá? Uma última coisa é que aqui nós podemos mudar o modo do material. Primeiramente eu vou escolher a camada que eu criei na hora que eu estava mostrando, e aqui nós podemos mostrar o tipo de informação que a gente quer da nossa malha, né? Então depois de você gerar o bake, você vai poder, por exemplo, ter seu base color, a sua textura metálica, a rugosidade, né? O normal, a altura, o normal, a altura, né, na mesh. Você também pode ter word space se você gerar, a curvature, o ambient occlusion, que também é muito importante, e demais outros, e até acrescentar mais clicando em outro, tá? Isso varia conforme o seu projeto. Então essas são as janelas do programa. Lembrando aqui que na última janela da esquerda, essa bem pequenininha, nós temos as ferramentas que nós utilizamos no programa, né? Como por exemplo borracha, o pincel, projeção, aqui é preenchimento de polígono, e essas são as ferramentas do programa que você vai estar usando, tá?
Então essas são as janelas do Substance Painter e a explicação sobre a interface dele, tá? Para mais vídeos acesse o canal, se inscreva e deixe o like. Obrigado e até um próximo vídeo.